nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, seguimos então comentando a maioria das minhas aulas, né, sobre coisas que mudaram, né? As orações leoninas, talvez conhecidas por muitos aqui como, né, as orações ao final da missa, né, as orações ao final da missa rezada, elas, não dá para dizer propriamente que elas mudaram, né? Elas foram suprimidas, ainda que não proibidas, né? Vamos passando por elas, vamos entender mais ou menos como a coisa se deu e também tentar refletir um pouco sobre elas, sobre o conteúdo delas, enfim. Acredito que seja bastante simples, mas talvez seja bastante novo, não necessariamente para quem já frequenta a missa em latim, no rito antigo, por estar acostumado, né, ao final da missa sempre rezar essas orações, mas talvez para quem esteja aí, ou está aqui, eu não sei, e ainda está descobrindo a missa, ou quem está vendo esse vídeo agora no YouTube e caiu por acaso aqui, às vezes nem sabia que existia, né, um outro rito de missa em latim, talvez possa ser bastante interessante descobrir que existiam essas orações e quão frutuosas elas são, né, a importância delas, a história delas, enfim, né. A origem dessa prática, ela não é propriamente algo milenar, né? Não vem de São Gregório Magno, né? Não é uma prática dos cristãos primitivos, né? Como eles gostam de dizer. O próprio nome já indica isso, orações leoninas, porque foi o Papa Leão XIII, no século XIX, que vai de fato formalizar, né, e decretar que essas orações devam ser rezadas ao final da missa. Elas começam a ser recitadas inicialmente só com as 3 Ave-Marias, o Salve Regina e 4 opções de coleta. Tinham quatro orações após o Salve Regina, instituído pelo Papa Pio IX. Nós vamos ver por que também ele começou com essa prática. Logo depois, o Papa Leão XIII escolhe uma nova coleta, uma nova oração após o Salve Rainha, que é a que nós estamos acostumados, e fica como única opção, aquelas outras 4 saem. E é Leão XIII, 2 anos depois, também por um motivo especial, vamos ver qual, adiciona a oração de São Miguel, né, um exorcismo de São Miguel Arcanjo ao final dessas orações, e só em 1904 nós vamos chegar ao formato, não sei se podemos dizer atual, já que elas foram suprimidas, mas enfim, ao formato final dessas orações. Atual extraordinário. Extraordinariamente atual, né, do rito antigo, que São Pio X adiciona a jaculatória do Sagrado Coração. Bom, então essa é a história de como essas orações foram surgindo e como elas foram se conformando nessa estrutura. Depois a gente entra no detalhe não de como as orações em si foram criadas, mas de como e por que estas orações deste jeito se tornaram as orações ao final da missa. Importante dizer que elas são, como nós às vezes chamamos, né, orações ao final da missa rezada. Portanto, não se reza essas orações ao final de uma missa cantada, ou de uma missa solene, ou uma missa que tenha depois programado qualquer tipo de outra devoção, né? Então vai se fazer uma exposição do Santíssimo, vai se fazer uma adoração ao menino, vai se rezar o terço, enfim, aí essas orações não são rezadas, tá? Mas óbvio, né? É bom, digno, justo e salutar que se reze elas de modo privado, né? Bom, assim elas surgiram, assim elas se foram, né? No decreto Inter Oecumenite de 26 de setembro de 64, ainda estava acontecendo a 3ª sessão do concílio,
A última sessão vai se dar no ano seguinte. A terceira sessão começa no começo de setembro, termina no começo de novembro, ou final de novembro, 2, 3 meses. Mas já durante essa terceira sessão se publica este decreto, que vem mais ou menos um ano depois da Sacrosanctum Concilium. Ele é todo baseado na Sacrosanctum Concilium, inclusive com referências. Sacrosanctum Concilium é o documento, é o primeiro documento publicado pelo Concílio Vaticano II, que versa sobre a liturgia. Neste documento, Inter Ecumeniti, ele é bastante prático, então ele começa a dar as primeiras orientações de como, na verdade não são nem orientações, ele começa a fazer as primeiras modificações na missa. Então dele já deriva um missal intermediário ao que vai vir com a reforma propriamente dita, 5 anos depois. Por isso que nas missas tridentinas comumente, né, nós usamos o missal de 62, porque este missal de 64 já está bastante mutilado, né, já está bastante 64 e 65, né? Ele já está bastante devastado, né, com o que foi feito. E uma das disposições, né, que tem lá no meio é a supressão das orações leoninas. É importante que se diga que as orações leoninas elas não estão a rigor no missal de altar, né? Não tem lá, ao final do último evangelho, rubricas e as orientações e as orações ao pé do altar para que o padre as reze. Ela surge como um decreto e um costume, né? Então ela está fora da missa, ainda que ela pertença por decreto ao costume, à prática incentivada, né, e determinada pelo Vaticano de que se rezasse ela ao final da missa. Mas é bastante importante que se saiba que ela não era a missa, né? A missa propriamente dita pelo missal acaba, né, ao final do último evangelho. A rigor alguém pode até dizer que ela acaba no item missa est, né? Bom, deixa eu ver se tem mais algo a dizer. As orações leoninas estão suprimidas, entre aspas, né? É porque estes são todos os caracteres que o decreto gasta para justificar, explicar e dizer que essas orações estão suprimidas. Tem o print aqui em cima, no próximo slide eu mostro mais claramente. Aqui está só uma montagem, né, no slide. No mesmo item que diz o último evangelho não deve mais ser lido e as orações leoninas estão suprimidas. Sem explicação, sem desenvolvimento, sem nada. É isso. No começo do artigo ele diz, olha, seguindo o que diz a Sacrosanctum Concilium número 50, e aí uma lista de coisas que se modificam, né? Tanto que o item que se fala das orações leoninas é o item I, mas vai até o N, tem uma série de disposições. Muito incentivado aí, né? A explicação provável é que está na Sacrosanctum Concilium número 50, que é em outras palavras, quanto mais curto, melhor, né? Quanto menos coisa, melhor, tirando o lecionário, né? Para o lecionário, quanto mais, melhor, né? Vamos tentar ler a Bíblia na missa, né? Algo que nós nunca fizemos. Mas aí tem uma aula só sobre esse tema. Isso passa a vigorar no primeiro domingo da Quaresma do ano seguinte, 1965. É neste dia que o Papa Paulo VI vai até a paróquia de Ognissanti, né, de Todos os Santos, em Roma, na Via Appia Nova, e reza pela primeira vez na história, um Papa reza uma missa de frente para o povo em língua vernacular moderna. Foi no 7 de março de 65. Alguém pode dizer, mas o Papa já rezava de frente para o povo pela própria arquitetura da Basílica de São Pedro, né? Não. Na Basílica de São Pedro, o Papa reza Ad Orientem. O fato de ter gente do outro lado em direção a ele é meramente acidental, né? Meramente uma ocupação. Porque antigamente as pessoas se viravam. Não sabia. Ficavam de costas para o altar para ficarem Ad Orientem também. Olha só, então, complementando, né, o que o André disse, para quem não ouviu, antigamente as pessoas que estavam, acidentalmente ficariam de frente para o padre, ou para o Papa que estivesse celebrando a missa, se viravam de costas para ele para também ficar Ad Orientem, né? E bom, alguém vai dizer, mas as missas rezadas pelos cristãos primitivos, né, pelos padres primitivos, eram na língua do povo, né, porque o povo falava latim. Bom, não necessariamente,
Isso por si só daria uma aula, mas então eu vou deixar só o asterisco de que língua vernacular moderna, né? Em italiano era a primeira vez que se rezava uma missa. É importante também, a bem da verdade, dizer que elas foram suprimidas, mas como elas não fazem parte da missa, elas são opcionais, né? Nada impede, não tem um decreto expresso dizendo, olha, é proibido que se reze essas 3 orações dentro de uma igreja no intervalo dos 30 minutos após o término de uma missa. Elas não estão proibidas, elas continuam opcionais, mas claro que elas são, passam a ser desprezadas, né? Vou comentar aqui hoje há até um certo retorno a essas missas, a essas orações. Está aqui o trecho em português do decreto. Não consegui aquele print típico, né, do site do Vaticano. Esse decreto não está no site do Vaticano, mas consegue encontrar ele por aí, escaneado, né, em facsímile. E aí está aqui ao lado direito, vocês conseguem ver esse item I aqui, né? Primeiro em latim, embaixo italiano, ultimum evangelium omitur, preces leonine suprimuntur. É isso. Eu deixei até alguns outros itens, como curiosidade, né, do tamanho da devastação que se faz só nesse artigo, né? O celebrante não deve recitar privadamente as partes do próprio, que cantadas ou recitadas pelo coro, que são cantadas ou recitadas pelo coro. As orações ao pé do altar no início da missa, o Salmo 42, é omitido. Todas as orações ao pé do altar são omitidas sempre que houver rito litúrgico imediatamente antes. Na missa solene, o subdiácono não segura a patena, mas deixa no altar. Nas missas cantadas, a oração secreta, a oração sobre as oferendas é cantada, em outras missas citadas em voz alta. E aí vai, né? Aqui é qualquer coisa sobre rezar o Pai Nosso na língua vernácula, a congregação reza junto com o celebrante, muda-se a fórmula da distribuição da comunhão, né? Então para quem tem alguma memória de ir na missa nova, né? O padre diz o corpo de Cristo e o sujeito responde amém. Na missa antiga não é assim, né? O comungante não fala nada. E aí por último aqui, né? O último evangelho é omitido, as orações leoninas são suprimidas. O último que eu coloquei no slide, né? Tem mais um monte de coisa. Nesse dia, nesse 7 de março de 65, foi uma honra tão grande para a paróquia de Ognissanti ter sido sede dessa missa, a primeira missa italiana da história, a rigor, né, oficialmente, que colocaram uma placa no vestíbulo, né, citando esse momento. O povo, né, tão feliz de ter a missa italiana, vandalizou a placa 2 vezes, né? Colocaram uma vez, foram lá e quebraram, colocaram uma segunda vez, foram lá e riscaram em cima, até que eles fizeram de pedra e colocaram bem no alto, para ninguém mais vandalizar, né? Então não foi uma coisa, né, muito bem aceita, como se diz, mas está aqui, né, a placa. Aqui tem uma foto da missa, né? A foto é famosa porque, né, foi essa. E é muito curioso, encontrei o libreto dessa missa. E olha só, né? Ele começa com... Primeiro que tem o latim do lado esquerdo, que já era esquisito, né? Que se mostra como a coisa era meio artificial, porque tinha que colocar o latim. Ninguém sabia muito como fazer um libreto só em italiano para acompanhar a missa, né? Não existia isso. Então era em latim e italiano. Mas olha só, ele começa com o sinal da cruz. Aí o padre diz, em italiano, né? Que subirei ao altar de Deus. O povo responde em italiano. E aí já vai para o Adiutorium Nostrum in nomine Domini, né? Em italiano. Egli che ha fatto cielo e terra, e vai para o Confitor. Né? Então de fato esse libreto aqui é histórico, né? O primeiro libreto sem as orações ao pé do altar. Confitor é o Confitor, Ele ainda não foi mutilado, né? Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São João Batista. Uma outra coisa curiosa, no site do Vaticano, como tem, não por essa missa especialmente, né, mas como tem de todos os últimos papas, tem as homilias, as cartas todas lá, e tem lá a homilia desta missa, né? Eu fui atrás para ver, é muito curioso. A homilia começa com o Papa Paulo VI com uma pergunta. A primeira frase é uma pergunta. A pergunta é: que coisa nós estamos fazendo? Ele começa dizendo: que coisa facciamo? Che cosa stiamo facendo? Que coisa stiamo facendo? E aí ele diz: esse é um momento de reflexão, que está em italiano, que eu não sei nem ler o italiano nem o que significa, né, propriamente, a tradução perfeita.
Mas ele vai dizendo, né, que coisa que nós estamos fazendo no rito para suscitar esse pensamento. Nós estamos atuando uma realidade que ela é solene e tem dois aspectos, um extraordinário e um outro que é ordinário. E ele vai comentando isso e ele diz, então, ele fala desses dois aspectos da missa e aí ele vai tudo culminando para dizer, então, é com grande alegria que eu digo, Il Signore sia con voi, em italiano. Como quem diz pela primeira vez, agora eu não tenho mais que dizer Dominus vobiscum, agora eu posso dizer Il Signore sia con voi. Né? É bastante marcante. Bom, isso foi, este ano vai completar 60 anos, né, que isso aconteceu. Não sei se essa efeméride será comemorada, mas fato é que quando se deu os 50 anos dessa efeméride, o Papa Francisco foi lá e rezou uma missa, né, pelos 50 anos da primeira missa, no mesmo local, na paróquia de Ognissanti. Essa foto é desta missa, né? Com a igreja lotada, né? Foi um grande evento, com esta motivação, né? Olha, hoje se completa 50 anos da primeira missa em italiano, né? Na história, certo? Então, um pouco de... Esse missal de 65 é aquele que assumiu o pontífice e suprimiu. Isso, exatamente. Era um missal transitório, né? Depois dele vem, acho que o de 67, que se usa naquela missa na Capela Sistina, não é? O 67 era só enfim... Também transitório, é um protótipo, né? Estava tendo o sínodo dos bispos, então Isso. ele rezou para... Aí viu que os bispos não aprovaram, ele piorou um pouco e fez de 69. Ele faz uma parecida, que não tinha sido aprovada pela maioria. Isso. Aí essa de fato é a missa nova. É bom para ver que houve uma contestação do missal, sim. E é uma curiosidade só do Interecumenity, né? Ele é de 26 de setembro, né? Ainda que o documento não seja, o objetivo do documento não seja acabar com as orações leoninas, por si só, tem muitos outros objetivos, mas puxar as vésperas do dia de São Miguel, né? Que é tão protagonista, né? Das orações leoninas. É muito curioso, o Michael Davis, ainda nesse aspecto da supressão das orações, o Michael Davis, comentando passando, ele não... Eu fui até procurar melhor nos livros, ele não se detém muito à supressão das orações leoninas, mas ele comenta muito bem, né? Ele fala, e as orações leoninas foram suprimidas, é claro, pois não poderia haver conjunto de oração mais antiprotestante do que essas. Nós vamos ver que de fato ele tem razão, né? Você tem orações que não são ecumênicas e que desagradariam sobremaneira os protestantes. É o conjunto dessas orações, todas, cada vírgula delas, né? Bom, as orações em si. A Nossa Senhora, nós temos as 3 Ave-Marias, que, como a Madre bem colocou, Pio IX traz as 3 Ave-Marias por causa das promessas de Santa Brigitte, que promete muitas graças para quem rezar essas 3 Ave-Marias, né? Então ele coloca logo as 3 Ave-Marias e o Salve Rainha. Depois, uma oração, uma coleta, né? Em que nós rezamos a Deus pela intercessão, né? Por Nossa Senhora, São José, São Pedro e São Paulo, todos os santos. Uma oração em favor dos pecadores e pela exaltação da igreja. Depois a oração a São Miguel e depois uma oração ao Sagrado Coração de Jesus, né, de Nosso Senhor. Apenas para os slides não ficarem capengas, eu coloquei aqui as orações porque eu tenho certeza que todos sabem elas de cor, né? A Ave Maria, o Salve Rainha, e aí o Salve Rainha também, para que a aula fique completa, né? Ela é uma oração. Muitos perguntam, né? De onde, já me perguntam muitas vezes, de onde vem o Salve Maria que vocês falam, né? Quando se cumprimentam. Eu falo, veio do anjo, né? Veio do anjo Gabriel. Teve uma vez que ele apareceu e falou exatamente isso, né? Também perguntam, qual a origem da Ave Maria? Bom, a origem da Ave Maria é a anunciação do anjo, né? E a palavra de Santa Isabel, enfim. É uma oração cuja a origem não precisamos explicar tanto. Mas Salve Rainha, talvez, não? Salve Rainha é uma oração composta por um monge, né? Hermano Contracto, no século XI.
mas não inteira como nós vemos aí, né? Diz a história, né, que estava tendo uma reunião bastante... Perdão, viu? Conferindo. Claro. Santa Brigitte, a Santa Matilde. Santa Matilde, certo? Então que fique registrado aqui as promessas de Santa Matilde, que por isso Pio IX coloca as 13 Ave-Marias, né? Então, estavam no encontro em que estava presente São Bernardo de Claraval e que após a oração do Salve Rainha em voz alta, né, eu não sei dizer se era alguma hora canônica, né, estavam fazendo alguma coisa do tipo, ficou um silêncio depois do Salve Regina, e ele, inspirado ali naquele silêncio, São Bernardo se levanta e diz, né, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. E aquilo foi tão bonito que foi incorporado à oração, né? Sobre o Salve Rainha em si, nem vou entrar muito nos detalhes de cada palavra, de cada coisa que está lá, né? Alguns comentadores dizem que ela é uma leitura, né? Um aprofundamento místico da própria Ave Maria, né? Em seus diversos aspectos. Quem quiser, aí eu recomendo Glórias de Maria, né? De Santo Afonso, que vai, destrinchar cada letra do Salve Rainha. É bastante recomendável, até para quem gosta para quem está procurando alguma coisa, fazer leitura espiritual, alguma coisa assim, o Glórias de Maria é muito recomendado, né? Converse com o seu diretor espiritual, mas a princípio é muito recomendado. A coleta, né? Ó Deus, refúgio e nossa força, né? A gente está acostumado com ela em latim, né? Olhar com bondade para o vosso povo que clama a vós, pela intercessão da gloriosa e imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus, do bem-aventurado São José, seu esposo, dos vossos santos apóstolos Pedro e Paulo e todos os santos, dignai-vos com misericórdia e graça ouvir as orações que dirigimos a vós. E aí, os motivos da oração: conversão dos pecadores, liberdade e exaltação da Santa Madre Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. A oração de São Miguel, que também vou me deter a ela com mais detalhes depois, todos conhecem, né? E a jaculatória ao Sagrado Coração de Jesus. Aqui eu trouxe, porque eu gosto dessas coisas, né, de ter esses registros históricos. Aqui está o decreto pelo qual Pio IX, por qual Leão XIII decreta que se deve fazer as orações após a missa, né? Então está aqui na acta, né? A acta, para quem não sabe, né, todos os decretos e todos os atos da Santa Sé são reunidos no final do ano ou no começo do ano seguinte e publicados em um livro chamado Acta Sancta Sedes. Dos últimos 200 e poucos anos tem para consulta no site do Vaticano, mais do que isso, acho que só lá pessoalmente. Então dá para ser consultado, como é um documento relativamente recente. Está aqui, tem meio que um facsímile à esquerda, e do lado direito a tradução. Então tem aqui dizendo, né, Leão XIII, que vai conceder até as indulgências de 300 dias para quem recitar as missas, para quem recitar após a missa, né? Ou seja, estás ao final de qualquer missa celebrada sem canto de joelhos, a saber. E aí embaixo ele coloca as orações. Bastante bonito, né? O decreto é escrito com bastante cuidado, não é escrito por ele, né? É escrito pelo secretário do culto divino. Mas enfim, está aqui, quem quiser depois eu envio. E aqui eu trouxe também as outras coletas, apenas por curiosidade, né? Quais eram as outras 4 coletas que Leão XIII preferiu deixar de lado e escolheu uma nova. Eu não, infelizmente, né, peço desculpas, até não tive tempo de procurar no missal. Mas aqui é aquela coleta que todo... A primeira é famosa, né? A primeira é a que fica após a ladainha. A ladainha no tempo comum. Essa é a coleta após a ladainha. As outras 3 eu não consegui, não tive tempo de procurar no missal, para ser interessante saber de qual missa elas são. Mas vocês têm aí, não? Tenho elas aqui, às vezes a senhora sabe. Essa é bastante famosa, é a oração que nós rezamos após a ladainha. E aí uma curiosidade: o decreto anterior, que está no Acta Sancta Sedes, da formalização dessas orações após a missa rezada, é a inserção da Rainha do Rosário, ora pro nobis, na ladainha lauretana. Então o decreto de Leão XIII colocando isso é de dezembro de não estou com o ano aqui, se eu voltar eu tenho o ano.
de dezembro de 1883, aí em março de 84, Leão XIII formaliza essa ladainha. As outras, formaliza essa coleta. As outras coletas são essa. Ó Deus, que a ninguém rejeitais, mas vos compadeceis em vossa terna misericórdia pela penitência. Eu deveria ter colocado em latim, aí talvez as senhoras identificariam, né? Não, né? E aqui, uma outra. Ó Deus, de quem provém os santos desejos, os conselhos justos e as obras justas, concedei aos vossos servos aquilo que o mundo não pode dar, para que nossos corações estejam dispostos a obedecer a vossos mandamentos e, removido o temor dos inimigos, nossos tempos, por vossa proteção, sejam pacíficos. E a última aqui. Ó Deus, que sois o amante e guardião tanto da paz quanto da caridade, concedei a todos os nossos inimigos paz e verdadeira caridade. Dai-lhes remissão de todos os seus pecados. Por vossa força, livrai-nos de suas armadilhas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bonita, né? Uma oração. Dá a eles a paz, mas nos livra deles. Sem romantismo nenhum. Não achei nenhuma explicação do porquê Leão XIII preferiu uma quinta coleta. Obviamente ele tinha toda a discricionalidade para escolher uma oração a que ele preferisse, né? Bom, entrando um pouco nas orações em si, e na estrutura delas, e no porquê delas todas, elas claramente pedem, né, a intercessão dos santos, né? Então aqui já de cara começa o porquê delas serem bastante incômodas aos protestantes. Então nós, obviamente, pela Ave Maria e pelo Salve Rainha, pedimos à Mãe de Deus, né? Naquela coleta nós falamos de São José, seu esposo, nós falamos dos pilares da igreja, né? São Pedro e São Paulo, e depois na oração de São Miguel vamos falar do príncipe do exército celeste, e depois na figura não está aqui no slide, né? A figura do coração, do Sacratíssimo Coração de Jesus, né? De fato, não daria para incomodar mais os protestantes, né? Então, Nossa Senhora, Mãe de Deus, um santo, São José, os pilares da igreja, né? São Pedro e São Paulo, né? O primeiro Papa e o apóstolo da igreja, a devoção a São Miguel como santo, e depois a figura do coração de Nosso Senhor, né? É bastante bonito como em todas elas há um fio condutor que une ali, falando sempre do nome de Nosso Senhor, né? Então, quando nós pronunciamos a Ave Maria, nós já estamos, por rememorar a Anunciação, nós ali já estamos trazendo, né, o nome de Nosso Senhor, mas ela está como um fio condutor de tudo ali, né? Quando nós dizemos que bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Depois, o coração sacratíssimo de Jesus, que Ele tem de piedade de nós. É bastante interessante também, e como existe uma beleza na ordem escolhida, não é, dessas orações, tanto das orações em si, como da ordem que elas estão, né? Então, uma beleza na ordem externa quanto interna. Então, primeiro, nós honramos aquela que é a mais honrada, né? Nós honramos a bem-aventurada, porque ela é a Mãe de Deus, e dela que vão vir os frutos, né? Para que venham todos os santos, ela que é a mediatriz, né? A mediadora de todas as graças. Ela também representa a nossa necessidade de maior conformação, assim como ela se conforma a Deus, nós nos conformando a ela, seremos salvos, né? Seremos santos também. A Ave Maria e o Salve Regina contém ali, encapsulada, né, a sua maneira, toda a história da salvação e a essência da nossa fé. Então era justo, né, que se começasse por ela. Alguém pode dizer também, fazendo um parênteses, que talvez só nós, e um bispo vai dizer isso, um cardeal vai dizer isso, se nós
acabamos de sair da missa, né? Acabamos de terminar a missa. Nós acabamos de comungar do corpo de Nosso Senhor. Nós precisaríamos, então, terminar a missa pedindo intercessão de todos esses santos, né? Nós estamos ali com o próprio Deus dentro de nós, né? Ainda, né? No nosso corpo. E isso é muito bem respondido, dizendo que isso não é um sinal, porque poderiam dizer, né? Nossa, isso aí é falta de confiança em Deus, ou falta de acreditar que Deus pode Ele mesmo, né? Realizar os seus desígnios, né? os seus desejos, quando na verdade não, né? Não é um sinal de fraqueza de Deus, mas pelo contrário, é um sinal de generosidade dele, né? Porque Ele, quando nós rezamos, né, e pedimos a intercessão dos santos, nós, na verdade, nos unimos com toda a igreja para participar de todas as batalhas e de todas as dificuldades que nós temos, né? Então Deus, nos fazendo precisar dos santos, nos ensina também bastante a humildade, né? A dependência, a obediência, a não confiar não só nas nossas próprias forças, como se nós fôssemos já irrepreensíveis e santos, ou que nós só precisássemos, não sei, só da fé, ou só da Escritura, ou só da graça dele, né? Pegando coisas que me vêm à cabeça agora, né? Que alguns podem achar que só bastam elas para sermos salvos, né? Nós não vamos ser salvos sem a ajuda de Nossa Senhora, sem confiar em São José, que foi o primeiro, o patrono da igreja e aquele que cuida da igreja até hoje, o patrono da igreja, não é? Aquele que protegeu a Sagrada Família, e que se a Sagrada Família não fosse protegida, talvez não tivesse nenhuma outra família, graças a essa proteção dele que elas têm. Não haveria igreja. É claro que Deus encontraria um jeito, não é? Mas esse foi o jeito que Ele quis encontrar, né? Quando eu digo aqui, não haveria igreja, claro que Deus daria um jeito de haver igreja, mas este foi o jeito que Ele quis que houvesse igreja, sem São Pedro e São Paulo, né? Sem a rocha firme sobre a qual a igreja foi edificada, e sem a pregação apostólica que levou a verdade do Evangelho para todos os povos. Assim como nós não poderíamos ser salvos sem a proteção de São Miguel, que precipita no inferno os demônios, e que nos protege nossas famílias e nossos filhos dos ataques, né, e das ciladas do demônio, né? Então, é bastante próprio que nós, tendo comungado, estando com Nosso Senhor, tenhamos a humildade de socorrer todos esses santos para que nos ajudem, né? É assim que Deus age, é assim que Deus escolheu agir, né? Bom, continuando nessa ordem, né? Depois de falar de Nossa Senhora, nós falamos então de São José, São Pedro e São Paulo, e aqui eu vou falar mais da figura, né? Consegui encontrar essa... não tem a moldura típica, né, do Cusquenho, mas é uma pintura dessa região, né? Tem uns traços característicos ali, até embaixo escrito, né, patriarca, mas eu nunca tinha visto, né, uma imagem de São José com o menino, e São Pedro e São Paulo, né, junto dele. É bastante bonito ali, a pomba, né, em cima, Espírito Santo. Então pelo amor de Nossa Senhora, né, pela esperança de São José e pela caridade da fé apostólica, né, que nos traz a fé, que nós temos então as três virtudes aí, fé, esperança e caridade, que permeiam essas orações e que tornam elas bastante convenientes, né, para serem rezadas após a missa. E aí São Pio X depois complementa, né, dá o toque final a essas orações, colocando a jaculatória do Sagrado Coração de Jesus. Então, quando nós a recitamos, nós expressamos aí toda a essência, né, do Evangelho, né? O Sagrado Coração de Jesus daria a Ele mesmo uma aula. E, claro, né, não falei da oração de São Miguel propriamente, porque queria trazer alguns elementos de atualidades, eu sempre gosto de trazer. São Miguel Arcanjo, ele é o santo aí do combate espiritual, né? Sempre a iconografia dele, né? A representação dele sempre com a espada ou com a balança, fazendo justiça, né? É o anjo que
é citado na Sagrada Escritura diversas vezes, muito no livro de Daniel, na carta de São Judas, notadamente no Apocalipse também, derrotando o demônio. E eu tenho anotado aqui para não esquecer, mas ele seria meio esperado que ele fosse deixado um pouco de lado depois do concílio, porque São Miguel, eu vou ler aqui, conectado ao povo de Israel e a sua conversão, ao fim dos tempos, a batalha contra a serpente, a entrega dos mandamentos de Deus e as pragas infligidas aos inimigos de Deus, porque se diz que ele que intermediou, né, a entrega das tábuas com os mandamentos, e ele que foi o ministro ali das pragas do Egito, né? E bom, a batalha com a antiga serpente. E aí nós temos então, esses temas compartilham uma característica em comum, né? Eles foram todos ignorados nos últimos 60 anos, né? Então a igreja tem negado a missão aos judeus, né? Negado a conversão aos judeus, né? Passou a ser algo evitado. Rejeita-se a conversão das falsas religiões, né? O ecumenismo. A crença no demônio, né? Nunca foi tão baixa, né? Até se ridiculariza, se mudaram os exorcismos, enfim, né? Quanto aos mandamentos, né? Hoje os 10 mandamentos são bastante negligenciados, sobretudo o 6º e o 9º, né? E se duvida que a igreja tem inimigos com os quais se precisam de fato lutar. Então, se tem um santo bem pouco aderente às ideias do Concílio Vaticano II, talvez seja São Miguel, né? Um santo que apareceu, um anjo, né? Um arcanjo que apareceu para tantos santos, né? Se diz que ele apareceu quando São Francisco recebeu as chagas, né? Era São Miguel que estava lá. Apareceu para Santa Joana d'Arc, São Francisco de Paula. Ele apareceu ele mesmo, né? Em Mont Saint-Michel, no Castel Sant'Angelo, Monte Gargano, na Itália, né? Então, um santo bastante presente na vida da igreja, né? E aí, o que vem acontecendo, né? Nos Estados Unidos, né? Deve acontecer em outros lugares, mas lá a gente fica sabendo com mais facilidade, a gente tem mais acesso, né? Um padre rezava a oração de São Miguel ao final da missa. E aí um belo dia ele avisou os fiéis, né? Assim que a missa acabou, ele falou: olha, o arcebispo pediu para que eu parasse de rezar a oração de São Miguel ao final da missa, né? E aí se houve uma coisa, mas qual é o problema, né? Missa nova, tá? Não é missa tridentina, até porque na diocese desse bispo já não, a missa tridentina já estava bastante escanteada, né? O arcebispo que proibiu é o cardeal Cupit, né? Blaise Cupit, né? Blas, né? O nome dele latinizado. Ele é cardeal, né? O cardeal de Chicago, nos Estados Unidos, bastante liberal, né? Bastante modernista. A igreja nos Estados Unidos tem um pouco essa característica hoje. Ela em si, na média, ela é mais tradicional no sentido, não no sentido tradicionalista de rezar a missa antiga, mas no sentido de tentar manter uma certa ordem, digamos assim, nas coisas. Mas os seus cardeais, né, sobretudo os escolhidos nos últimos anos, são eles bastante liberais, né? Então, a gente tem como, em oposição a isso, né, o cardeal Burke, que é bastante conservador, né, mais amigo da tradição, mas os novos cardeais lá são todos bastante liberais, né? O cardeal Cupit está neste bolo aí. E aí o pároco deste padre que falou isso, era um vigário, né? O pároco então publicou uma carta aos fiéis para acalmá-los. E a carta é bastante interessante, né? Os fiéis são sempre bem-vindos a se reunir na igreja para a oração pessoal, seja como indivíduo ou em grupo. Ao mesmo tempo, de acordo com a sã prática litúrgica e em conformidade com as normas arquidiocesanas, que eu, pessoalmente, confirmei com o cardeal, a recitação de orações nunca deve interferir, interromper ou distrair da liturgia pública da igreja.
também não pode se tornar uma imposição para outros fiéis na igreja, que têm o direito de permanecer ao final da missa para orar privadamente conforme desejarem. É também importante que essas orações sempre promovam a unidade da igreja, que é garantida pelo sucessor de Pedro, a quem nunca deixamos de demonstrar nosso mais profundo respeito e apoio devoto com o nosso Santo Padre. O Padre Emanuel, pároco associado, deseja afirmar que cometeu um engano durante uma missa recente ao atribuir falsamente declarações ao cardeal Cúpide. Por essa razão, o vídeo dessa missa foi removido para evitar qualquer confusão. É muito curioso, né? Essas cartas são sempre muito curiosas, elas revelam muito, né? Porque, veja, o padre só disse: eu fui proibido de rezar a oração de São Miguel aqui em voz alta pelo cardeal. Aí tem uma resposta de 3 parágrafos, e não, veja bem, né? Se for, pode rezar, mas se for rezar em silêncio, não pode atrapalhar os outros. Quer dizer, o que a oração de São Miguel vai atrapalhar, né? Pode rezar, mas lembre-se de rezar sempre num espírito que não fira a unidade da igreja. A oração de São Miguel vai ferir a unidade da igreja? Qual a unidade? Da unidade da igreja com o quê, né? Que essa oração fere? Quem não queria que rezar era o inimigo de São Miguel. Exato. Bom, bastante curioso, né? Isso. Uma outra curiosidade que teve é que, bom, e aí, antes de colocar o slide para, né? Já vou dar o contexto antes. Lá por setembro, outubro do ano passado, o presidente, ainda presidente eleito até amanhã, né, que a posse dele é depois de amanhã, né, o Trump, publicou a oração de São Miguel com uma foto, com um desenho, com uma imagem de São Miguel. O Trump, que não é católico, né, não é protestante, como é que é aquela coisa? É tão defensor da família que ele mesmo tem umas 3, né? Assim como o nosso ex-presidente aqui, defensor da família também. Mas ele publicou, não acena os católicos, enfim, né? Publicou essa oração, depois até publicou uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe também, na rede social dele, né? Publicou. E aí, um padre, motivado, aqui está a publicação, né? Um print da publicação, e aqui no Wall Street Journal, então você vê que nós estamos indo aqui, né, a caminhos inimagináveis, né? Você está falando do Trump e agora estamos falando do jornal do mercado financeiro em Nova York. Publicou, né, nas suas colunas de opinião, a coluna de um padre, que o título é Donald Trump has a prayer, né? O Donald Trump tem uma oração. E aí ele faz uma coluna bastante bonita sobre a oração de São Miguel, e conta essa história que eu estou contando aqui, né, de como que surgiu, como que ela foi parar a oração ao final da missa. Que bom que o Trump está rezando. Ele não é católico, mas veja, né, se começa a rezar já é alguma coisa, né? Um padre escrevendo no Wall Street Journal, né? O Wall Street Journal publicou isso, né? Saiu na edição, aqui é o print da internet, mas saiu na edição impressa. Como? Não é prayer, não é oração, é prayer. Prayer, É um orador, quer dizer. Ele tem um intercessor. Ele tem um intercessor, isso. Então, e aí ele comenta até que a oração a São Miguel foi citada, promovida por João Paulo II. Enfim, se alguém quiser ler a coluna desse padre, né, padre Raymond de Souza. Esse Raymond de Souza tem uma... Ele é conhecido. Na verdade, tem uma seção no Wall Street Journal que chama House of Worship, que eu não sei com que frequência, mas é aberto a temas religiosos. Então, às vezes sai coisa de judeu. House of Worship, casa de adoração. A maioria das vezes são católicos que escrevem lá, mas é aberto, né? Às vezes já teve coluna escrita por rabinos, enfim, é uma coisa bastante ecumênica, assim. Mas esse padre escreveu sobre isso. Bom, né, a publicação dessa oração, pelo Trump, você vê, é a oração de São Miguel Arcanjo, do começo ao fim, o exorcismo, escrito por Leão XIII, com a imagem, né? Mas também motivou... Com a imagem do reino. Isso, do que tem nos Caputinhos de Roma, isso. Mas claro que provoca também uma reação do outro lado, né? Daqui. Trump invoca o santo patrono da extrema direita. Então, para quem não sabia, fique sabendo que São Miguel já virou fascista, né? Então, é muito fácil virar fascista hoje em dia. A São Miguel virou, né?
Aqui eu coloquei como anedoticamente aqui, né? Mas por causa daquela coluna do padre, que saiu na edição impressa do Wall Street Journal, um outro padre mandou uma carta para o Wall Street Journal, que foi publicada. São Miguel está fora do lugar no final da missa. E aí a carta dele diz, olha, no artigo Donald Trump Has a Prayer, do dia 11 de outubro, o padre Raymond Souza observa o ressurgimento da prática de recitar a oração de São Miguel após a missa. A Santa Sé suprimiu essa prática em 64, porque a oração interfere na integridade da missa. Veja, a Santa Sé suprimiu a missa sem falar nada, né? Que está dizendo que oprimiu por causa da... E nós vimos que falou que suprimiu sem falar nada. Ela encerra a liturgia com uma devoção privada, uma petição ao santo, enquanto todas as petições já haviam sido concluídas, muito antes da liturgia e dirigidas a Deus Pai. O final da missa envia os participantes em uma missão positiva, incentivando-os a expandir o reino de Deus por meio da evangelização. São Miguel é conhecido como capitão dos anjos da guarda. Aqui é uma tradução ruim, né? E devemos, por todos os meios, pedir a sua ajuda. Mas os fiéis devem aceitar a presença do Senhor na Eucaristia como sua principal proteção contra as maldades e ciladas do demônio, e responder ao chamado de Cristo para expandir o reino de Deus, onde o demônio não tem influência. Então, esse é um padre de Ohio que falou, não, olha, essa oração não tem lugar, aqui é o final da missa, não deve ser rezado, é uma devoção privada, essas orações leoninas não teriam lugar porque nós estamos ainda... Acabamos de comungar, estamos em ação de graça, mas é justamente por isso que elas têm lugar, né? Porque nós então temos a humildade de pedir aos santos, enfim. E aquela coisa, né, que é ruim, porque é nova e recente, né, na igreja, mas veja, né, então a gente tem Pio IX, Leão XIII e São Pio X, né? Então 3 papas ratificaram e incentivaram, né? Aí depois a coisa é retirada, e, bom, com qual papa eu fico, né? É sempre um problema isso, né? Mas isso é o que diz esse padre simpático, até eu tentei colocar uma fotinho dele aí de Ohio. E bom, ainda há bispos, né? No Wall Street Journal, um bispo manda outra carta. Essas cartas saíram na edição impressa do Wall Street Journal. Este debate teológico entre uma ação e outra. É muito, muito curioso isso, né? Eu coloco aqui, então esse bispo, Dom Paprock, responde ao padre, e ele responde assim. Eu acho que ele tem origem polonesa, assim. Ele é bispo também no Illinois, então eu acho que essa diocese de Springfield é sufragante ao cardeal Cupit, aquele que nós falamos, né? A arquidiocese maior ali próxima é a de Chicago, mas enfim, né? Ele é o bispo aqui de Springfield, Illinois. E ele vai dizer: o reverendíssimo, né? O reverendo cardeal Bernard, o reverendo Gerhard Bernard, o padre, né? Está simplesmente errado ao sugerir que a recitação da oração a São Miguel está fora de lugar no final da missa católica. Ele afirma erroneamente que a oração encerra a liturgia com uma devoção privada. A liturgia termina quando o celebrante diz: ide em paz, a missa terminou. E o povo responde: graças a Deus. Aí uma curiosidade aqui, na missa nova, a missa nova não termina assim, né? Esse final é da missa tridentina. E tem missa est não tem na... E de em paz é que o Senhor nos acompanhe. Mas não diz que a missa terminou. Não tem o item. O texto em latim diz assim. Então fica a correção, em latim ela termina assim. Não sei se em inglês, mas em português não termina. Em inglês não sei como termina. A liturgia terminou, ou responde graças a Deus. A oração então é recitada após a missa, algo que os sacerdotes e os fiéis são livres para fazer. Não é uma devoção privada quando rezada publicamente. O final da missa envia os participantes em uma missão positiva e, embora o padre Bednar esteja correto ao dizer que o demônio não tem influência no reino de Deus, ainda não chegamos lá. Fazer isso juntos não causa nenhum mal, e oramos para que ajude a invocar a intercessão de São Miguel para nos defender em nossas batalhas espirituais. Esse bispo, né, Dom Paprock, ele é um dos bispos que invocou o artigo 87, né, do Código de Direito Canônico, né, aquele artigo que diz que o bispo tem discricionariedade na sua diocese para fazer o que bem entender, desde que seja em favor das almas, né, dos fiéis. É ele que regula a liturgia e as práticas devocionais na sua arquidiocese. Ele invocou isso para permitir ter a missa tridentina em paróquias. E aí veio aquela reação dizendo que, olha, não pode ter em paróquia de jeito nenhum. Então ele
elevou a paróquia onde tinha a missa tridentina à basílica. Então foi resolvido, né? Então o povo não, ele falou, não, então tudo bem, não pode ir paróquia, então agora aqui a paróquia onde tem a missa tridentina agora é uma basílica, então eu sigo cumprindo a lei. Então é um bispo corajoso, né? E simpático aí a nossa causa. Bem-humorado, né? E que deve ser um investidor, né? Porque para ler as cartas do Wall Street Journal, né, e responder, deve investir o dinheiro da paróquia ali, né? Bom, eu fiquei de dizer, né, e não disse, que as orações, como surgiu essa oração de São Miguel, né? Eu fiz essa pausa para contar as atualidades, né? Mas ainda estamos no tema oração de São Miguel. Vem de uma visão do Papa Leão XIII. Como eu disse, essa história é um pouco disputada. O Papa, então, termina uma missa, e aí, quando ele termina a missa, ele desmaia, né? Cai no chão. Ele fica meio catatônico e cai no chão, né? Os assistentes ali acharam que o Papa tinha morrido. Ele volta, né? Conta a história que foram até medir o pulso do Papa. E aí ele retoma a si e ele diz que teve uma visão do demônio. E ele sai e vai lá e escreve um exorcismo a São Miguel Arcanjo. É esse exorcismo que vai para o ritual de exorcismo depois, que é a oração de São Miguel como nós conhecemos hoje, numa versão mais estendida, né? Depois ela foi, quando ele morre, ela é reduzida e depois ela é suprimida, né? Eles tiram essa oração do ritual de exorcismo, mas a oração de São Miguel fica essa versão enxuta, né, do exorcismo que ele escreve, e é essa versão que ele, então, 2 anos depois daquele decreto que eu mostrei, em 1884 ou 1886, oficialmente insere a oração nesse conjunto de orações, que aí, então, por esta oficialização, ganha o nome de orações leoninas, ainda que tenha sido já Pio IX que promovia a oração. E nesta visão, depois ele conta que o demônio aparece e o demônio está numa disputa com Nosso Senhor, e ele diz que se ele tivesse mais tempo e mais poder, ele destruiria a igreja e perderia as almas todas. Então Nosso Senhor diz, quanto tempo e que poder você precisa? Aí ele diz, eu preciso de 1 século. Ele não diz 100 anos, ele diz 1 século, né? Então a coisa, claro que 1 século é 100 anos, mas um século parece menos preciso do que 100 anos, né? Mas ele diz, eu preciso de 1 século e mais poder sobre a igreja, né? Então, Nosso Senhor concede, né? Assim como concedeu para Jó, né? Na história de Jó, concede aqui também, né? Essa teria sido a visão, e que Nosso Senhor, depois o demônio desaparece, né? Depois de receber esse poder, e que Nosso Senhor então revela que ele gosta de permitir que o demônio tenha este poder elevado de tempos em tempos, porque mais humilhante passa a ser a derrota dele, né? Então ele pede todo esse poder e pede um tempo curto, Nosso Senhor dá e ele não consegue, né? Ele tenta e não consegue, porque, bom, Nosso Senhor prometeu, né, que as portas do inferno não prevaleceriam. De modo curioso, né, em 1984, quando se completam 100 anos dessa visão, que sai o primeiro indulto que a missa tem, desde da missa nova, né, 15 anos antes, mais ou menos. Esse indulto é o primeiro indulto que sai em 1984, de João Paulo II, permitindo aí sob certas condições muito parecidas com condições que foram sendo relaxadas até a Sumário Pontífico, e que hoje a tradição dos custódios retoma muita dessas, ela é muito parecida nas suas prescrições com a Quadra Bi Incuranos, mas é tudo uma questão de onde viemos, aonde estamos indo. Então o que o André comentou, que se tiver alguma relação, e provável que tenha, com o sonho de Dom Bosco, o tempo que o Papa leva para se afastar de Roma é o tempo que ele levará para voltar. Então, se levou 100 anos se afastando, né, sob essa influência, talvez agora vai levar mais 100 anos para este retorno, né? Então, quem viver verá, talvez os mais novinhos ali. Eu acho que não vou ver. Bom, e aí um detalhe que não pode deixar de ser dito é a intenção dessas orações, né? Porque quando Pio IX, e aí já caminho para o fim, quando Pio IX prescreveu essas orações, ele prescreveu nas intenções dos Estados Pontifícios, né? A gente estava no meio
do tema do ressurgimento. Essa é Notre Dame. Então, comentando da imagem, né? Essas madeiras todas aí são do teto da Notre Dame que caiu, embaixo do teto, no incêndio, né, de 2019. Embaixo do teto estava o altar novo, né, que também era de madeira, também pegou fogo e caiu. Atrás está o altar de sempre, né, esse permaneceu intacto, né? Bom, agora a Notre Dame foi reaberta, né, a gente estava comentando outro dia, né, não entenderam muito bem o recado e tem um novo altar novo lá, mais feio do que o que foi queimado, né? Quem sabe, né? Quantos incêndios vão precisar, né, para perceberem? Mas, enfim, é uma digressão só. Então, o Papa Pio IX coloca essas orações ao final da missa com essa intenção da preservação da Igreja dos Estados Pontifícios ali naquela época, né, de unificação italiana, enfim. Só isso mereceria uma aula também. Depois do Tratado de Latrão, em 29, o Papa Pio XI muda a intenção, né? Porque ainda se rezava, na verdade se rezava a qualquer intenção, né, que se tinha, mas oficialmente ainda era a intenção pelos Estados Pontifícios, que já talvez ali depois do Tratado de Latrão já não tinham muito mais sentido. Então Pio XI direciona então as intenções agora para a Rússia, né, para a conversão da Rússia. Na esteira da aparição de Fátima, alguns anos antes, enfim, da Revolução, etc. Então tem alguns padres que defendem, aquele padre que eu comentei antes, que é sede vacantista, o padre Secada, ele mesmo comenta que não deveria mesmo rezar mais as orações leoninas, porque se elas eram pelo fim da União Soviética, pela conversão da Rússia, então ele escreve num texto em 92 dizendo que, bom, as orações cumpriram aí a sua função, não tem mesmo mais que rezar. É claro que dá para primeiro, discordar, porque a Rússia não se converteu, né? A Rússia continua espalhando seus erros pelo mundo, a Igreja Católica segue perseguida, né, nos territórios da União Soviética, o comunismo ainda existe, e hoje o que pode ser um equivalente ao que era a União Soviética para Pio XI, hoje pode ser a China, né? Então podemos rezar aí pela intenção dos católicos na China, que vivem aí um estado de uma perseguição permitida, né? É uma situação terrível que eles vivem lá, com bispos escolhidos pelo regime, um acordo secreto com o Vaticano que ninguém sabe os termos, enfim. E a oração pode ser rezada por qualquer outra intenção que se tenha. O convite que eu faço já que quem vai à missa antiga nunca deixou de rezar essa oração, né, seguiu rezando as orações leoninas após todas as missas nos últimos 165 anos, sobretudo depois de sua supressão nos últimos 60 anos completos esse ano. Então que se tenha como intenção, ao rezar essas orações de ação de graças, né, na presença ainda de Nosso Senhor, pela perseverança, né, e pela proteção da tradição e da missa antiga, e pelos padres, né, que acabaram de rezar aquela missa, que Deus os conserve e nos dê mais vocações. Certo? Era isso. Se tinha alguma pergunta, alguma coisa, né, algum comentário? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Maria, auxílio dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Bento e São Mauro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.